Olá, paz do Senhor Jesus, boa tarde. Estamos aqui mais um dia, em mais um devocional, Mulheres na Bíblia. Pai do Senhor, meu irmão Anilton, Deus abençoe. E hoje nós vamos falar de uma história muito interessante que ocorreu na vida da esposa de Ló. A esposa de Ló é a nossa personagem de hoje, amém? Hoje nós vamos falar acerca de uma mulher que tem a sua vida exposta na Bíblia, mencionada na Bíblia como um sinal de advertência para nós, amém? Lá no livro do Gênesis, capítulo 19, a partir do verso 23, diz assim: Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra de campina, e viu que da terra saía fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos perceber aqui, nessa história, acerca da esposa de Ló, tendo o título como uma mulher desobediente. Embora Ló fosse um homem rico e influente já naquele tempo, as escrituras não registram o nome da sua esposa. Então nós tratamos ela como a mulher ou a esposa de Ló. Não tem informação nenhuma sobre a sua origem, sobre a sua família. No entanto, as indicações que as escrituras fazem acerca desta mulher representam uma mulher materialista e mundana. Certamente, ela também falhou na educação familiar. A educação espiritual das suas filhas, ela também foi bem falha. Porque a Bíblia diz que as suas filhas se casaram com homens de Sodoma, que era uma cidade pervertida, uma terra que vivia debaixo de perversão e imoralidade sexual. E não só isso, quando Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus, a Bíblia também nos diz que as filhas de Ló embebedaram seu próprio pai e tiveram relações com ele, praticando assim um incesto. E lógico que nós sabemos que a mulher, a mãe, ela tem a maior responsabilidade sobre a educação dos filhos. Então fica bem claro para nós, quando nós lemos as escrituras, que essa mulher, a esposa de Ló, além de ser mundana e materialista, também falhou bastante na educação das filhas, Então, a Bíblia vai nos dizer que a esposa de Ló não precisava morrer. Mesmo tendo as suas falhas, o Senhor tinha dado para ela a oportunidade de um grande livramento. Porque a Bíblia diz que um anjo vem até a casa de Ló e escolta eles até a saída da cidade. Enquanto Ló e sua família não saíssem da cidade, Deus não atearia fogo sobre Sodoma e Gomorra,
conforme o texto que nós lemos. Mas existia uma ordenança: tem que sair da cidade e não olhar para trás. A Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Lucas, lá em Lucas, onde o Senhor Jesus, lá em Lucas 17, 31, 33, onde Jesus cita sobre a mulher de Ló. É quando Jesus está dizendo aos seus discípulos, está instruindo os discípulos acerca da vinda do reino de Deus. Oh, meu Deus. Peraí, amados, que glória a Deus, o celular escapou aqui. Então, Jesus está instruindo os discípulos acerca da vinda do reino de Deus, e ele está dizendo que o reino de Deus virá, né? Como nos dias de Noé. E ele está instruindo os discípulos a permanecerem firmes na fé, a permanecerem firmes na palavra de Deus, naquilo que Deus estava instruindo sobre a vida deles. E aí Jesus, em um único parágrafo, ele diz: lembra da mulher de Ló, a mulher que olhou para trás? Então a Bíblia vai nos dizer: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então a esposa de Ló é um exemplo claro para nós daqueles que estão caminhando até mesmo rumo a uma grande promessa, mas com o seu coração voltado ao mundo, né? Voltado àquilo que é material. Então ela foi extremamente desobediente e na sua desobediência ela acabou perdendo a oportunidade de viver, né? A oportunidade de vida. Então a Bíblia vai nos dizer que ela teve uma escolha: obedecer ou viver, ou desobedecer e morrer buscando os prazeres do mundo, né? A Bíblia não registra quando eles se conheceram, a forma como eles se casaram, mas sem dúvida nenhuma, a esposa de Ló contemplou os feitos e as maravilhas do Senhor enquanto Ló ainda andava com Abraão. Sem sombra de dúvida, a esposa de Ló contemplou quando Melquisedeque veio até Abraão e abençoou Abraão segundo o mandamento do Senhor. Então ela contemplou muitas situações extraordinárias, ela contemplou muitas situações milagrosas, ela contemplou o cuidado de Deus, ela contemplou a graça de Deus, ela contemplou ali, irmãos, o livramento que Deus havia dado a Abraão de várias maneiras, porque Ló andava ao lado de Abraão e a sua esposa também estava junto. Então ela tinha conhecimento do poder de Deus, ela tinha conhecimento daquilo que Deus tinha como promessa sobre a vida de Abraão. Ela sabia, ela tinha consciência de que o próprio Deus havia prosperado os caminhos do seu esposo Ló, mas ainda assim a cidade de Sodoma, né? Ali os enfeites, né, daquela cidade, as atrações da cidade de Sodoma haviam penetrado no coração da esposa de Ló, né? E quantas pessoas não passam por essa situação, né? Às vezes abre mão do eterno por conta daquilo que é temporário. A cidade de Sodoma era uma cidade sofisticada e oferecia uma grande variedade de oportunidades. De certo que nós vamos compreender que Ló também errou, né? Porque ele sabia da perversão que havia naquela cidade, né? E mesmo assim, provavelmente influenciado por ela, ele escolheu habitar ali. Mas a Bíblia vai nos dizer que mesmo nas suas escolhas erradas, o Senhor deu livramento a Ló e as suas filhas. E este livramento também seria para a esposa de Ló, mas o seu coração estava voltado ao mundo.
O seu coração estava voltado à desobediência. Então, a esposa de Ló é um exemplo muito claro para nós do que nós não devemos fazer, né? É tão sério que o próprio Jesus cita ela lá no livro de Lucas, dizendo para nós o seguinte: quando vocês começarem a perceber os sinais da vinda do reino de Deus, os sinais dos fins dos tempos, assim o Senhor está dizendo para nós, né? Através da palavra dele, não olheis para trás, não deixar o seu coração se corromper e se contaminar com a sedução mundana, né? Então a mulher é mais emocional e ela contemplou a escolta do anjo, né? Ela contemplou ali, irmãos, a forma como aquele anjo conduziu eles para fora daquela cidade. E mesmo assim, ela não conseguiu obedecer a Deus, mesmo tendo um anjo ao lado dela, né? É por isso que a Bíblia vai nos dizer, lá no livro de Jeremias, capítulo 4, verso 4, o coração do homem é perverso e enganoso, né? E o Senhor também nos diz no Novo Testamento que o nosso coração é enganoso, quem o conhecerá? Então, que nós possamos permitir no dia de hoje que o Senhor venha sondar o nosso coração, que Ele venha esquadrinhar o nosso pensamento, que a Sua palavra venha penetrar na divisão da nossa alma e do nosso espírito, e que o Espírito Santo de Deus venha nos convencer de todo o mal, para que nós não sejamos como a esposa de Ló, que no momento do fim do tempo, né, no momento em que Deus está vindo com a sua ira para destruir aquela cidade perversa e corrompida, que naquele momento o nosso coração esteja voltado às coisas eternas e às coisas celestiais, né? Então nós vamos olhar para o exemplo da esposa de Ló e fazer tudo aquilo que ela não fez, né? A imoralidade tinha alcançado aquela cidade, como eu já disse, né? Embora o nome Ló significa homem justo, ele também foi influenciado por Sodoma, né? Porque lá em 2 Pedro também vai citar sobre esta influência que o mundo tem em nós, né? Esse poder de influência que o mundo pratica sobre nós, né? E mesmo assim, o que eu acho lindo nessa história de Ló é a misericórdia de Deus sobre a vida dele, que fluiu da intercessão de Abraão. Abraão intercedeu, né, pelo seu sobrinho por diversas vezes, não foi nenhuma nem duas. Abraão chegou a pedir desculpas para Deus, porque ele achava que estava importunando, né, o Senhor. Senhor, não deixe sua ira cair sobre mim, né, não fique com raiva de mim, em outras palavras. Mas toda vez que ele ia interceder pela cidade de Sodoma, ele se lembrava do seu sobrinho Ló, e ele teve fé que Deus poderia livrá-lo daquela situação de morte, né? Deus queria salvar a esposa de Ló, enviou o seu anjo para avisá-la, para escoltá-la, a fim de tirá-la do perigo, mas ela não compreendeu o trabalhar de Deus, né? Então, as nossas emoções, um coração como um coração de uma mulher desobediente, como a esposa de Ló, atrapalha muito a nossa compreensão em relação ao propósito de vida e de salvação que o Senhor tem para conosco, né? Deus queria dar algo muito maior e muito melhor para ela. Muito maior e muito melhor do que a sofisticação que havia em Sodoma, né? E quantas pessoas se perdem por conta de coisas materiais, né? Quantas pessoas se acabam, né? Se perdem, se matam, se prejudicam por conta
daquilo que é terreno e material, né? Que nós possamos ser diferentes, né? Então a Bíblia diz que começou um violento terremoto que ateou fogo nos gases e no enxofre, né? Fogo de Deus, né? A Bíblia diz que foi fogo de Deus que desceu sobre Sodoma e Gomorra. E as brasas caíram ao redor dela. Provavelmente ela contemplou as brasas caindo e ela olhou para trás. E no momento que ela olhou para trás, ela foi transformada em uma estátua de sal, né? Ou seja, teve a sua vida interrompida por conta da sua própria desobediência, né? Uma mulher que poderia ter vivido muito tempo, poderia ter contemplado as coisas extraordinárias de Deus, mas preferiu ouvir a voz do seu próprio coração ao invés de ouvir a voz de Deus, né? Então, é mais uma personagem feminina, né? Mais uma mulher aí que nos dá um exemplo do que nós não devemos fazer em hipótese alguma, é somente ouvir a voz do nosso coração. Nós temos que ouvir a voz de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que quer o nosso bem e tem o melhor para cada uma de nós, para cada um de nós. Então a Bíblia diz que Jesus usa ela como exemplo, como eu já falei, e no momento que nós olhamos para trás, quando nos é dado uma orientação de seguir em frente, né? Quando o Senhor nos dá uma orientação clara, olha, você tem que seguir em frente, você tem que olhar para frente, você tem que seguir para o alvo. O que Deus tem planejado para o nosso futuro é um plano bom, é um plano de paz, é um plano de eternidade, é um plano de salvação. Então, quando nós deixamos de olhar para frente, né, e permanecemos com o nosso coração ligado às coisas do passado, às coisas materiais, né, às coisas que já se corromperam, nós deixamos claro a nossa decisão, a nossa disposição em não desistir dos velhos caminhos para seguir Jesus, né? Então nós deixamos muito claro, o nosso coração, ele nos condena, né? Mas a Bíblia também vai nos dizer que se o nosso coração nos condenar, maior é Deus do que o nosso coração. Então nós temos que muitas das vezes parar de olhar para aquilo que o nosso coração está dizendo para nós, para aquilo que afeta as nossas emoções, que acaba influenciando o nosso pensamento e a nossa tomada de decisões, e olhar para Deus, que é maior do que o nosso coração, né? Está escrito lá em 1 João 3, que se o nosso coração nos condenar, maior é o nosso Deus do que o nosso coração, para nos libertar, para nos sarar, para nos restaurar, para nos curar. Amém? Então, o devocional de hoje fala acerca da esposa de Ló, uma mulher desobediente, mundana, materialista, que falhou no seu compromisso de educação familiar, porque a Bíblia diz também que quando a cidade foi destruída, as suas filhas se deitaram com o próprio pai e provocaram ali, né, o pecado do incesto, né? Então elas traziam com elas também a influência de perversidade sexual, né? Trouxe com elas também a influência deste espírito maligno de perversão, e elas tinham medo de não dar continuidade à descendência e agiram precipitadamente. Então, sem dúvida, isso desagrada ao nosso Deus. Por isso é importante nós termos este pensamento de deixar um legado para a nossa família, para a nossa descendência, e entender que
as nossas atitudes também influenciam aqueles que vêm após nós, né? Aqueles que caminham depois de nós. Então, as atitudes das filhas de Ló, né? Das filhas da esposa e de Ló, as atitudes delas também declaram a sua influência negativa e a sua educação negativa, né? Que foi contra tudo aquilo que Deus havia planejado. Então a gente vai entender que mesmo a gente estando na presença de Deus ou contemplando os feitos e as maravilhas do Senhor, mesmo nós contemplando todas as maravilhas que o Senhor faz sobre a nossa vida, mesmo tendo um anjo, né, nos avisando e nos escoltando, né, escoltando os nossos caminhos, porque a Bíblia diz, né, que o Senhor ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar em todo o nosso caminho. Mas ainda assim, se eu não abrir mão daquilo que está corrompendo o meu coração, ainda assim eu não terei vitória, né? Então a gente entende que Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte em obediência, renúncia, submissão, compromisso e temor a Deus. Amém? Então, nesta tarde fica aí o ensinamento para as nossas vidas, para as mulheres, para que nós possamos usar como exemplo do que não fazer no dia de hoje. Então, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém? Minha amada irmã Cris Araújo, Deus te abençoe, minha querida. Receba saúde da parte do Senhor, viu? Adriano Leme, meu irmão Ed Silva, glória a Deus, meu irmão Alex da Paraíba, Crochê para casa, Deus abençoe. Osmar, meu irmão Osmar Anilton, minha irmã Mística, eu acho que é isso, glória a Deus. Edinalva Nunes, amém? Então que Deus abençoe, muito obrigada aí pela companhia de todos. Esse vídeo vai ficar salvo no IGTV, no Face, no canal do YouTube. Então que nós possamos meditar, né, diariamente acerca dessas mulheres que foram citadas na Bíblia Sagrada e aprender a cada dia um pouquinho com elas. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês todos, em nome de Jesus. Vamos orar, né? Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, nessa tarde, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por mais um momento, Pai, na tua presença, Senhor, por mais um momento em que nós estamos aqui, Deus, meditando nas Escrituras, meditando, Senhor, na tua palavra, Senhor, glorificando e exaltando o teu santo nome, meu Pai, que o teu Espírito venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, para que nós não venhamos andar segundo a resolução do nosso coração, meu Pai, nós venhamos olhar para a tua palavra, Senhor, e nos esforçar a cumprir aquilo que está, Senhor, escrito na tua palavra. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas transgressões, meu Pai. E como diz a tua palavra, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, nesta tarde, nós declaramos que o nosso tesouro é o Senhor Jesus, né? O Senhor é o nosso tesouro e nós somos para ti um tesouro particular, a quem o Senhor deseja salvar, resgatar, curar e restaurar para a glória do teu santo nome. Amém? Então, nessa tarde fico com essa meditação e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que Ele resplandeça a sua luz sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E amanhã, se Deus quiser. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe.